Em seguida, o rei Salomão postou-se diante do altar de Yahvé, em frente a toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Ora, Salomão mandara construir uma plataforma de bronze, medindo 2,25 metros de comprimento e de largura, por 1,35 metros de altura, posicionado no centro do pátio externo. O rei subiu na plataforma e prostou-se de joelho diante de toda a comunidade israelita. Ergueu as mãos em direção aos céus e orou: ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti nos céus e na terra. Tu que guardas as alianças de amor e misericórdia para com os teus servos, que de todo o coração andam de acordo com a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca a fizeste, e com o teu braço forte a estabeleceste, conforme se pôde observar aqui e agora. Sendo assim, ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, cumpre ainda outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando afirmaste: jamais faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contando que teus descendentes guardem o seu caminho para andarem na minha Torá, lei que comandaste na tua presença. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra, que empenhaste ao teu servo Davi. Todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos esse templo que construí. Contudo, atende a minha oração e súplica do teu servo, para ouvires o clamor e o pedido de misericórdia que teu servo derrama diante de ti neste momento, Senhor meu Deus. Que os teus olhos estejam voltados dia e noite para esta casa, templo sobre o qual afirmaste que colocaria o teu nome, a fim de que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e o rogo de Israel, o teu povo, quando orarem voltares para este lugar. Ouve desde o céu, e quando ouvires, conceda-lhes o perdão. Amém? Só até aqui. Aqui é o início da oração de Salomão. Amém? Curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, desvenda o teu querer e o teu mistério. Pai, eis aqui o teu povo, eu quero te pedir, acampa os teus anjos aqui neste lugar, repreende tudo aquilo que não vem do Senhor, abre os nossos corações, abra a nossa mente para que nós possamos entender do modo racional a tua palavra, quebranta os nossos corações para que nós possamos receber em amor aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço, amém? Esta é a oração que Salomão fez na inauguração do templo. Ela é uma oração comprida, eu só li o início, depois eu vou ler alguns pedaços, para que vocês entendam. Mas o tema que o Senhor me deu é a oração que traz a glória de Deus. Qual é a oração que nós vamos fazer que o Senhor vai responder? Como nós devemos orar? Por que aqui Salomão ora? Aqui na inauguração do templo, nós sabemos que Salomão demorou entre a construção do templo e a construção do palácio dele quase 20 anos. Então Salomão, ele recebeu um projeto de Deus para a construção de um templo. Só que Salomão, ele era o escolhido para aquela obra. E quem escolheu ele foi Deus. Salomão, nós sabemos que antes dele, ele é filho de Davi. Então, antes dele, no trono, era Davi. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi amava tanto a Deus, que ele colocou no coração dele que ele queria construir uma casa para Deus, para colocar ali a Arca da Aliança. Ele queria honrar a Deus, né? De alguma forma. E ele sentiu no coração de construir o templo. Porém, quando ele foi orar ao Senhor, o Senhor falou para ele que ele não iria construir o templo, mas quem iria construir era Salomão, seu filho, porque Davi era um homem de guerra, já tinha derramado muito sangue. Então Deus justifica para Davi por que não seria ele e por que seria então Salomão, o filho dele. E aqui Salomão começa falando nesta oração, agradecendo ao Senhor,
porque o Senhor prometeu e o Senhor estava ali então cumprindo o que ele prometeu. Aqui existia uma palavra que Salomão então iria construir um templo para Deus e Deus iria vir então morar com a glória dele naquele templo ali, no meio de Israel. Então aqui Salomão ele começa essa oração falando e agradecendo a Deus, louvando e dizendo para Deus que Deus sim cumpre o que ele promete. E ele fala assim: o Senhor é maravilhoso e cumpriste aquilo que prometeste ao meu pai Davi. E veio então, aí ele chama a presença, ele fala: agora eu te chamo, venha morar aqui nesta casa, que os seus olhos estejam aqui nessa casa, que a sua presença esteja aqui nessa casa. E depois nós sabemos que depois que ele acaba de fazer essa oração, ele apresenta os sacrifícios dos animais e a glória de Deus enche aquele lugar, de maneira, depois eu vou ler o versículo, de maneira que as pessoas não poderiam ficar de pé, não conseguiam nem entrar devido à glória de Deus. Mas o que eu quero trazer nessa noite sobre esta oração é o porquê Deus respondeu e mandou a glória dele para aquele lugar. Porque tem algumas coisas que às vezes nós falamos assim, porque às vezes nós oramos num determinado assunto e aquilo não acontece. E porque outras vezes nós oramos e o Senhor responde de imediato e faz um grande milagre, um grande mover do Espírito Santo. Mas por quê? Então tem o porquê, e isso é o que eu quero falar nessa noite, amém? Vamos lá? Primeiro, Salomão se posicionou da maneira de receber a bênção. A Bíblia diz que ele se posicionou de uma maneira humilde. Ele era o rei de Israel. Nós sabemos que não existiu homem mais rico do que Salomão. As vestes dele eram vestes maravilhosas, que até a rainha de Sabá veio para conhecer toda a riqueza de Salomão, para conhecer toda a sabedoria de Salomão. Então Salomão, como se diz naquela época, ele era a pessoa que estava em maior destaque. Ele era o rei de Israel. E ele tinha paz por todos os lados, porque Deus deu a paz para Salomão. Ele tinha sabedoria, ele tinha mulheres, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Mas quando ele precisou invocar a presença de Deus, e quando ele tinha que orar, pedindo a presença de Deus, a palavra diz que ele se rendeu em humilhação perante Deus. Ou seja, ele não considerou nada que ele tinha, mas a palavra diz que ele se humilhou. Aqui no versículo 13 que eu li, fala que ele se ajoelhou na plataforma e estendeu as mãos ao céu. E é toda a oração que ele fala, ele exalta Deus e se coloca na posição de servo, ou seja, daquele que obedeceu. Salomão, ele foi obediente ao que o Deus colocou na mão dele. O projeto que caiu na mão de Salomão, ele obedeceu na íntegra. Então aqui era o resultado de uma vida de obediência. Era o resultado de uma vida que, ainda que Deus abençoasse ele com toda a riqueza, com toda a grandeza, com todo o poder que ele tinha, com toda a sabedoria que ele tinha, ele não se exaltou. Mas ele conseguiu entender que tudo aquilo era passageiro e na presença de Deus ele teria que se humilhar. Então aqui está a primeira coisa que eu vejo que Deus respondeu essa oração. Salomão conseguiu então se humilhar e colocar-se na posição de servo. Em Filipenses, se as meninas quiserem colocar aí, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tem uma palavra falando de Cristo, sobre Cristo, que fala, a palavra diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí a palavra diz: por isso Deus o exaltou de maneira soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ao próprio Jesus, ainda que ele fosse filho de Deus, quando ele veio cumprir o seu chamado, o seu legado, o seu ministério, o que a palavra diz? Que ainda que ele era filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da glória de Deus e ele se colocou na posição de servo. E a palavra diz que ele se humilhou
tomou a posição de servo e obedeceu o que o pai queria. Aqui tem duas coisas sobre a vida de Salomão: a humildade e a obediência. E essas duas coisas são fundamentais para que a nossa oração chegue ao trono de Deus. E a nossa oração seja respondida por Deus. Para que a glória de Deus se mova na nossa casa, na nossa família, no nosso serviço, dentro da igreja. É necessário a humildade para entender quem nós somos e quem Deus é. Entender que nós somos filhos, mas nós somos obedientes ao Pai. E Ele é um Pai soberano, mas Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de misericórdia. Essa oração aqui, Salomão fala muitas vezes: Senhor, olha o que ele fala aqui no 19, para você ouvir o clamor e o pedido de misericórdia que o teu servo derrama diante de ti, Senhor meu Deus. Ele se colocou na posição do povo. E depois Salomão começa a falar assim: se alguém pecar contra ti, porque não há homem que viva sem pecar. E se ele se arrepender, e se ele vier aqui e orar ao Senhor, estender as mãos em direção ao Senhor, que o Senhor o perdoe. E que ele, se arrependendo, o Senhor levante, que ele receba o perdão aqui nesse templo. Então aí depois Salomão fala: se o Senhor fechar o céu, porque nós pecamos e não houver chuva, e nós nos arrependermos, tudo envolve arrependimento, e clamarmos a Ti, aqui neste lugar, que o Senhor abra o céu, perdoa os nossos pecados. Se o Senhor mandar uma praga, se nós nos arrependermos, que o Senhor abra o céu e perdoa os nossos pecados. Então, Salomão, ele consegue se colocar entre Deus e o povo como intercessor do povo de Deus naquele momento. E ele consegue o intento que ele queria, porque ele foi humilde e obediente. Agora eu quero falar sobre obediência. Eu falei sobre humildade, agora sobre obediência. A obediência é algo difícil muitas vezes para as pessoas entenderem. Porque tem gente que fala assim: não, mas eu sou super obediente. Só que Deus manda a pessoa fazer uma coisa, mas ela faz outra. Então isso não é obediência. Isso é fazer o que nós queremos. E muitas vezes, para obedecer a Deus, a pessoa obedece não sorrindo, mas às vezes chorando. Porque ela vai ter que tomar uma decisão que ela não queria tomar naquele momento, mas que Deus quer. Davi obedeceu a Deus. Davi queria muito construir o templo para Deus, mas Deus falou para Davi que não. Agora vocês imaginam se Davi fala assim: não, mas eu quero construir, eu já batalhei tanto para o Senhor, eu já fiz tantas coisas, né? Eu já venci tantos inimigos, eu quero construir. Isso seria o quê? Uma desobediência. Mas Davi entendeu que há tempos e estações nas nossas vidas. E nós também temos que entender isso. Tem coisas que é para nós fazer, e tem coisas que Deus não vai permitir nós fazermos. Mas por que Ele não permite? Porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele está vendo lá na frente. Ele sabe o que nós não estamos sabendo. Ele vê o que nós não estamos vendo. E Davi aceitou. Só que ele também não se voltou contra aquilo. Eu não vou fazer? Não sou eu o chamado para fazer esse templo? Então eu não vou pôr a minha mão. Não foi eu que fui chamado. O templo não vai chamar templo de Davi, vai ser templo de Salomão. Eu não vou ajudar então. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós sabemos que ainda que Deus não nos permite fazer algo, eu posso participar, porque Deus vai abençoar. Davi, a palavra diz que do tesouro pessoal de Davi, ele tirou não sei quantas toneladas de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas. Davi juntou tudo que Salomão precisaria para fazer o templo. Eles trabalharam junto. Depois Davi passa o reinado para Salomão, Deus dá paz para Salomão e Salomão faz o templo de Deus. O que eu entendo desta palavra? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero ler uma palavra que está em 1 Samuel 15. As meninas vão colocar aí. 1 Samuel 15, 22. Aonde Saul, que era um homem até então escolhido por Deus, desobedece Deus. Porque Saul também era um rei, que foi Deus que escolheu, nós sabemos. Mas quando Saul
ele entra no poder, nós sabemos que Saul, ele dá, né, uma desviada, né? A inveja, a soberba de Saul fez ele se desviar dos caminhos do Senhor. E ele começou a fazer o que era mal perante os olhos de Deus, e não o que Deus mandava. Ele começou a fazer o que ele queria, porque ele era o rei. Então ele achava que ele estava acima de Deus, ele era o rei. Não, mas ele falava assim, não, mas eu estou obedecendo. Mas ele estava obedecendo as regras não como Deus falava, mas como ele queria. E muitas vezes nós queremos dar um jeitinho de mudar as regras de Deus, e Deus não aceita. Em 1 Samuel 15, 22 fala assim: contudo Samuel declarou, agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifício do que a sincera obediência à sua palavra? De maneira alguma a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que as gorduras de carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitasses a palavra do Eterno, ele também te rejeitou como rei do seu povo. Aqui Deus tinha dado uma ordem para Saul, que era para ele vencer os amalequitas e destruir tudo. Porque naquela época era assim, quando Deus mandava entrar numa nação e destruir, teria que matar tudo. Deus tinha condenado aquele lugar. E Deus tinha condenado os amalequitas, porque quando o povo estava saindo, né, no deserto, os amalequitas, eles eram traiçoeiros, eles vieram por trás do povo, e ele ia pegando aquelas pessoas mais fracas do povo de Deus. Então Deus falou que aquele povo seria exterminado. E Saul, ele entra, ele derrota os amalequitas, só que ele pega o rei dos amalequitas vivo e traz para ele. E ele pega alguns bois, alguns animais melhores e traz. E aí Samuel vem e fala assim, Saul, por que você desobedeceste a ordem de Deus? Aí ele falou, não, mas eu obedeci, eu entrei lá, eu exterminei todo mundo. Ele falou assim, mas eu estou ouvindo aí o mugido de quê? Dos gados que ele pegou, que não era para pegar. Nós temos que entender que quando Deus manda nós fazermos algo, é para fazer do jeito que ele mandar. Nós não temos que mudar. O projeto, quando ele entrega na nossa vida, Deus sabe o que está falando. Às vezes nós envolvemos, as jovens envolvem com alguém, Deus fala, essa não é a pessoa que você vai casar. Mas a pessoa é teimosa, ela vai e casa. Aí dá aquele problema. Aí não adianta, porque ela desobedeceu. Então, nós temos que aprender, e aqui o que Salomão fez? Ele pegou a planta do templo, ele construiu exatamente igual Deus mandou. Salomão não falou assim, ó, não, esse templo aqui, eu acho que eu vou puxar mais 2 metros para cá, acho que eu vou pôr essa cortina, não, acho que eu vou mudar isso aqui. Não, isso aqui eu não vou usar, não. Não, Salomão fez exatamente como Deus mandou. Então, ele se humilhou na presença de Deus, reconheceu que Deus era soberano e ele era servo. Ele obedeceu o projeto que Deus colocou na mão dele na íntegra. Independente da opinião pessoal dele, ele respondeu e fez na íntegra. Aí sim, aí ele orou e a glória de Deus veio. Aí ele orou e a presença de Deus veio. Então, se você tem orado ao Senhor e não sente a presença, você tem colocado algo em oração a Deus, aí você fala, mas eu já orei tanto, mas Deus não me responde, mas eu já orei tanto. De repente, isso não é um projeto de Deus. E uma coisa que eu aprendi, e nós temos que aprender, que quando Deus se silencia, você ora, Senhor, casa com essa pessoa, Senhor, casa com essa pessoa, e Deus não fala nada. Não é porque ele está aprovando, é porque você está orando pouco. Então ore mais, jejue mais, consagre mais, busque mais de Deus, espere a resposta, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareza, ele é luz, e aonde ele está não há trevas nenhuma. Então aqui Salomão, ele entendeu, primeiro, que havia tempo para todas as coisas, e o tempo era dele construir aquilo ali. E Davi também entendeu que o tempo dele tinha acabado e tinha entrado o tempo de Salomão. Davi também não atrapalhou, muito pelo contrário, Davi ajudou. Muitas vezes Deus dá um projeto aqui na igreja, vamos dar um exemplo, para uma pessoa fazer. Aí você fala, não, mas Deus não me deu esse projeto, eu também não vou ajudar não. Esse projeto não é meu, por que Deus não me deu? Eu tinha muito mais capacidade do que essa pessoa que Deus deu.
Mas Deus está vendo lá na frente. Então o que você tem que fazer? O que Davi fez, entender que o projeto de Deus, eu posso participar, eu posso ajudar. O meu coração, ele tem que ser voltado para fazer as coisas de Deus de uma maneira que agrade a Deus, que honre a Deus, que glorifique a Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Salomão que escreveu, que ele fala que tudo que vier nas tuas mãos, está em Eclesiastes 9:10. Tudo que você vier na tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando Deus coloca uma coisa na mão, na nossa mão, projeto, Salomão, Deus colocou esse projeto na mão de Salomão, não era um sonho de Salomão, esse sonho era de Davi, mas esse sonho de Davi caiu no colo de Salomão. E o que fazer quando o projeto de Deus cai na tua mão? Não era seu sonho. Você não queria talvez aquilo, você não estava esperando. Muita gente que é chamado para um ministério. Jeremias aconteceu isso, Isaías aconteceu isso. A pessoa, a primeira hora que Deus chama, fala, não Deus. Moisés falou, não, eu nem sei falar, não, chama outro. Deus falou, não é você mesmo, Moisés, é você. Jeremias falou, eu sou muito pequeno, não sei falar. Deus falou, é você. Isaías falou, não, eu não dou conta. Deus falou, é você. Então, muitas vezes, a tendência da pessoa é achar que Deus errou. Só que Deus nunca erra. Ele sempre acerta. Então, ele quis Salomão. Salomão entendeu, Davi entendeu, todo mundo entendeu. E hoje, a igreja, ela tem um cabeça que é Cristo. Nós só somos o corpo. A palavra diz que nós somos um corpo ajustado, juntos. Um, então, é o pé, outro é o olho, outro é a mão. Juntos nós formamos o corpo de Cristo, mas existe um cabeça ainda, que é Jesus. Ele dá as ordens. Agora, se ele der as ordens para o corpo, aí o pé quer ir para um lugar, a mão quer ir para o outro, o olho quer ir para o outro, não vai para lugar nenhum, não vai sair do lugar. Quando Deus coloca um projeto na mão de uma igreja, é preciso ter unidade para cumprir o projeto de Deus. Se você for ler essa oração de Salomão, você vai ver que os levitas estavam posicionados para ali, os sacerdotes estavam posicionados, eles estavam ali com os instrumentos que Davi confeccionou, mas Davi não estaria ali, mas Davi ajudou, porque o coração dele era um coração do homem de Deus. O coração dele era, não importa se ia levar o nome dele, mas ele queria participar. Ele ganhou o galardão dele por causa disso. E ali, os instrumentos, fala que Davi confeccionou, os levitas estavam posicionados, os sacerdotes estavam posicionados, o povo estava posicionado. Todo mundo no mesmo sentimento, vem Senhor morar aqui. Todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo envolvido no mesmo propósito. Assim tem que ser a igreja para ela avançar. Assim tem que ser a igreja, para a glória vir sobre a igreja, para o avivamento tão sonhado que todos falam, que todos almejam, que todos querem, vir sobre a igreja. Tem que haver unidade. Salmo 133, o que fala? Que na comunhão dos irmãos Deus ordena a bênção. É assim, sempre foi assim, nunca vai mudar. Quando eles fizeram em volta de Jericó, só foi o sacerdote? Só foi os levitas? Não. Todo mundo deu as 7 voltas em volta de Jericó. E quando era para gritar, todo mundo ia gritar junto quando tocasse a trombeta. E o muro caiu. É assim que nós da igreja avançamos. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. Amém? Então vamos lá. Humildade, obediência. Terceira coisa. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, fala assim, ó. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa isso aqui? Salomão, quando ele se prostra, quando ele se humilha, quando ele se obedece
ali o mandamento do Senhor, o que acontece? Ele se posicionou como sacrifício vivo. Ele primeiro se apresentou a Deus. Ele se apresentou. E se Deus rejeitasse ele, ouviria a oração de Salomão? Mas ele também se santificou. Existia também uma santificação na vida dele. Porque nós que somos crentes, olha o que a palavra diz, nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável perante Deus. Então Salomão, ele era esse sacrifício vivo, santo e agradável perante Deus, por isso Deus ouviu. Ele intercedeu ao povo pedindo para cada um que pecasse, que viesse a se arrepender, o Senhor ouviria do céu. Nós vemos isso sobre a vida de Moisés, um grande intercessor. Nós vemos isso sobre a vida de Daniel. Nós vemos isso sobre Neemias, fazendo a confissão pelo povo e orando pelo povo. Amém? Amém? O Cristo, hoje, ele é o nosso intercessor. Nós temos de intercessor o Espírito Santo, que intercede por nós, a palavra diz em Romanos, que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós temos o quê? Cristo, que morreu por nós, que nos salvou, que nos libertou. Vamos lá, eu quero ler um versículo que está em Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita do Pai, e também intercede ao nosso favor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: havendo riscado a cela que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. O Senhor se apresentou como um sacrifício vivo para nós sabemos disso. E Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E o que a palavra diz, que a cédula, ou seja, a dívida que nós tínhamos, Ele quitou e cravou na cruz. Nós, independente do quem nós somos, do que nós fizemos, se o nosso coração, como Salomão orou aqui, se o meu povo, independente do pecado que cometeu, se ele se arrepender e orar ao Senhor, que o Senhor escute do céu, perdoa os pecados dele e dê mais uma chance. O Senhor Jesus, hoje ele é o nosso advogado, um dia ele vai ser o nosso juiz, mas hoje ele ainda é o nosso advogado, ele ainda advoga nossas causas, né? Na carta de Pedro ele fala: filhinho, não pequeis, mas se vocês pecares, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, que nós venhamos nos arrepender, mas tudo envolve um arrependimento sincero de coração, porque quando Davi ele foi passar o reinado para Salomão, ele dá um conselho para Salomão. Ele fala: Salomão, você ame ao Deus e sirva-o com o coração íntegro e sincero, porque Deus é aquele que sonda os corações. Se ele vê que você verdadeiramente ama e obedece, ele vai te amar. Se você o rejeitar de coração, ele te rejeitará. Então o Senhor, ele sonda os nossos corações. Ele sabe cada um dos nossos sentimentos, Ele sabe os nossos problemas, Ele sabe os nossos pecados, ainda que a gente não fale para ninguém, Ele nos conhece. Mas quando Ele manda uma palavra dessa sobre intercessão, é porque Ele está com as mãos estendidas ao nosso favor, é porque Ele está com os ouvidos, ouvindo o nosso clamor. Então, como aqui Salomão orou, que você nessa noite também venha orar ao Senhor, para que Ele ouve a sua oração. E o projeto que Deus colocou na mão de Salomão, Salomão não desempenhou sozinho. Tudo que Deus dá para nós fazermos na obra dele, Ele vai capacitar pessoas para nos ajudar. Deus vai nos capacitar para esse projeto, como capacitou Salomão. Eu quero ler um versículo que eu separei, que fala quando Deus, Ele capacita uma pessoa. Quão lindo é, irmãos? Lá em Êxodo 35, na construção do tabernáculo, quando Deus começou a primeiro templo que construiu, foi o primeiro tabernáculo de Moisés. Quando Deus, Ele dá também todo o projeto do tabernáculo, então Ele fala tudo o que tinha que fazer. E nós sabemos que as coisas sagradas, a arca,
os altares do tabernáculo, eles foram levados para o templo, porque eles eram consagrados ao Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo 35:30. E Deus fala para Moisés que o Senhor pediu o projeto para Moisés, e aí Deus fala para Moisés que o Senhor pediu o projeto, deu a planta, falou a maneira de falar, mas que o Senhor capacitaria pessoas para ajudar Moisés. E olha o que está falando no 30. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: vede, Israel escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E os encheu, presta atenção nesse versículo, e os encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística para projetar, desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Eliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesão, projetista, bordadores de linho fino, com fios de lã azul celeste, roxo, vermelho e com tecelões, hábeis em toda espécie de trabalho e exímios desenhistas de projeto. Assim, Bezalel e Eliabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizaram todo o trabalho, precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Vocês viram que Deus deu o projeto, mas Ele capacitou pessoas para fazer o projeto? Se Deus der um projeto para nós na igreja, Ele vai capacitar pessoas dentro do corpo de Cristo para realizar o projeto. Sabe por quê? Porque toda sabedoria e capacitação, Ele vem de Deus. Esse versículo deixa claramente isso. Ele falando para Moisés: eu separei o filho de Ur, né, que ele fala, o filho de Ur da tribo de Judá. E eu separei a outra pessoa, eu dei para um habilidade de trabalhar com ouro, eu dei para outra habilidade de artesão. O que ele está falando, Moisés? Eu estou te dando o projeto, só que você, Moisés, vai ter pessoas para ajudar você a desenvolver esse projeto. Porque como Moisés ia fazer aquilo? Sozinho ninguém faz obra. Então isso é a igreja, é um corpo justo e organizado, em que o Senhor capacita uma irmã para fazer uma coisa, capacita o irmão com talento. Você vê que aqui ele fala talentos artísticos. Então um toca um violão, outro toca o teclado, outro sabe fazer coisas artesanais e faz para ajudar. Cada um recebe uma habilidade de Deus, da maneira que Deus quer. Quem escolheu as pessoas foi Moisés? Não foi Moisés, foi Deus. Deus escolhe quem Ele quer, Ele ainda é soberano. E a escolha que Ele faz é infalível. Se Ele te escolheu para fazer um projeto e falou para você que vai te capacitar, Ele vai te capacitar. Porque muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que nós não temos capacidade. E nós não temos mesmo. Porque a palavra diz que nós somos feitos de barro, vasos de barro. Mas a essência do poder vem de Deus. E é assim que Deus faz. Ele pegou Pedro, que era um pescador, e pôs para ser um pregador. Ele pegou Paulo, que era perseguidor de crente, e pôs para ganhar almas. É assim que Deus ainda faz. Então, quando o Senhor te chamar para um projeto, quando Ele falar para você assim, você vai fazer isso para mim, não pense que você não vai ter capacidade. Deus vai te capacitar. Mas quando você vê Deus entregando um projeto para alguém, e Deus fala assim: eu vou te dar essa voz aqui para você ajudar. Eu vou te dar esse instrumento, habilidade para tocar um violão, para você ajudar. A habilidade, ela vai ser útil no todo. Aqui, juntou todo mundo e fizeram todos os materiais sagrados. A bacia de bronze, os anjos, tudo foi feito, tudo com perfeição. Amém? Assim será a obra que é feita. Amém? Assim será a obra que é feita na igreja. Amém? Amém? Vamos lá.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Aleluia! Glória a Deus! Quem vai retribuir o seu trabalho é o Senhor, é o soberano. Olha o que ele fala, Paulo falando para a igreja de Coríntio: portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes. Ou seja, fica firme na posição que Deus colocou. Deus colocou para ser levita, seja levita. Deus colocou na mídia, seja da mídia. Deus colocou para pregar, prepare palavra, venha na aula de teologia, estude. Deus colocou para ser intercessor, ore pelas pessoas, jejue. Aí que ele fala: e que nada vos abale. Quando a glória de Deus encheu o templo de Salomão, quando a glória do Senhor enche o lugar, quando vem um avivamento dentro da igreja, as coisas pequenas, ela fica tudo no mar do esquecimento. Porque quando a glória de Deus, um avivamento, Deus, a presença de Deus, ela enche o coração da pessoa, aquelas pequenez de pensamento: ai, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou útil nesse lugar, cai tudo por terra, porque isso é carne. Mas quando eu estou cheio da glória, quando eu estou cheia da presença, tudo que o Senhor me manda fazer, eu faço com todas as minhas forças, porque eu sei que eu estou fazendo para o Senhor. Eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para o irmão, eu estou fazendo para o Senhor. E olha o que ele fala: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo que eu faço com o coração cheio de amor por Deus, ele é útil para a obra de Deus, amém? Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Será que nós entendemos a quem nós servimos? Nós não servimos o nosso pastor local. Nós estamos aqui debaixo da liderança do pastor e nós devemos obedecer, porque a palavra diz que eu devo obedecer toda a autoridade constituída por Deus, e o pastor é uma autoridade constituída por Deus. Então eu vou obedecer, mas eu estou aqui trabalhando para o Senhor. É do Senhor que vai vir a minha recompensa. É do Senhor. Às vezes você faz uma obra que ninguém vê. Aí você fala assim: não vou fazer mais isso aqui não. Ninguém me elogiou. Ninguém falou nada para mim. Vim aqui e limpei essa igreja inteirinha. Ninguém falou nada. Ninguém me elogiou. Nunca mais vou limpar. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus vê todos os trabalhos que nós fazemos para Ele. E eu quero te falar algo: Deus não é injusto. Se tem alguém justo, misericordioso e fiel, esse é o nosso Jesus. E Ele vai te retribuir. É das mãos dele que vai vir a recompensa, amém? Então ele fala aqui, nós não estamos trabalhando para homem, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que nós estamos servindo, amém? Você já pensou se você soubesse que você estava fazendo, e nós temos que ter essa consciência dentro de nós. Eu estou fazendo isso aqui, mas se Cristo estivesse aqui sentado, eu ia fazer desse jeito que eu estou fazendo? Ou ia fazer um pouquinho melhor? Não, mas se Cristo estivesse aqui, eu ia fazer um pouquinho melhor? Eu ia fazer bem melhor, eu ia ensaiar bem mais, eu ia me dedicar bem mais, eu ia preparar bem mais. Então, mas Cristo está aqui, Ele está no meio de nós, porque a palavra diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos, Ele está. Todo culto Ele está, toda reunião de oração Ele está, toda visita que nós vamos fazer Ele está. Então por isso tudo que eu for fazer para o Senhor, tudo que vier na minha mão para fazer, eu tenho que fazer usando toda a minha força, tudo que eu possa, amém? Deus é um Deus de excelência, Deus é um Deus que sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe quando eu faço tudo que eu posso fazer, ou eu faço de qualquer jeito. Ele entende, Ele sabe, Ele sonda o meu coração, Ele esquadria os meus pensamentos. Então nós queremos fazer como Salomão fez, porque nós queremos orar como Salomão orou, e a glória chegar na nossa casa, e a glória vir sobre a igreja. E quando nós fomos pregar, a glória de Deus encheu o templo. Quando nós fomos adorar, a glória de Deus encheu o templo.
Amém? Peça para Deus te dar esse espírito de excelência. Peça para Deus te dar esse coração contrito, quebrantado, esse coração humilde, esse coração sincero, esse coração que busca agradar a Deus nos mínimos detalhes. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te render graças, Senhor, como Salomão orou ali, se posicionando como servo do Senhor, pedindo e clamando pela tua misericórdia, pedindo e clamando, Senhor, para que o Senhor ouvisse a oração do teu povo. Eu faço essa oração nessa noite. Ouve, Senhor, a oração da tua igreja. Cada um que chegar aqui, Senhor, com o coração sedento, com o coração quebrantado, com o coração às vezes entristecido, arrependido, porque errou, porque pecou, porque não honrou o teu nome, Senhor, como devia ser honrado, porque não fez como o Senhor pediu, porque rasgou os teus projetos e quis fazer os projetos próprios da vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração venha se arrepender nesta noite, que a tua presença do teu doce e amado Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha sobre a nossa vida nesta noite, venha nos convencendo, venha queimando dentro de nós o teu chamado, a tua sincera voz, Pai. Responde-nos, Senhor, nessa noite. Responde-nos, Senhor. Ouve, Senhor, a oração da tua filha, a oração do teu filho, feito neste lugar. Abra o céu sobre a tua igreja, Pai. Quebranta os corações, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, tu és fiel. Assim como a glória encheu aquele lugar, a tua presença tem enchido cada culto. Pai, a tua presença tem enchido cada vez que nós nos reunimos neste lugar. Pai, que não seja diferente, que esse ano seja um ano realmente do teu avivamento, realmente do teu renovo, realmente, Senhor, que todo aquele que está dormindo venha ser acordado pelo Senhor, todo aquele que ainda, Senhor, não te encontrou verdadeiramente, todo aquele que ainda, Senhor, não viveu tudo o que tem contigo, Pai, mas que no meio do caminho pegou um atalho, saiu dos teus caminhos, errou a porta. Ah, Espírito Santo, tu és aquele que pega na nossa mão, tu és aquele intercessor perante o Pai. Intercede por essa alma que não consegue mais orar, intercede por essa alma que não consegue mais caminhar nos teus caminhos, Pai. Que esses joelhos vacilantes, que esses pés que escorregam dos teus caminhos venham ser ajustados nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer a tua obra, que o Senhor venha nos lavar com o teu sangue, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o teu Espírito Santo venha nos convencer, venha falar conosco, venha nos alimentar, venha nos colocar de pé novamente, Senhor. E que todas as amarras de Satanás, que todas as setas, que todos os dardos, que todo tipo de prisão, Pai, seja despedaçado nessa noite. Quebra as algemas colocadas pelo inimigo. Liberta o teu povo, Jesus. Liberta a tua igreja. A tua glória liberta, a tua presença liberta. Levanta-se, ó Deus. Levanta-se a favor da tua igreja nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.